E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de um desertor norte-coreano que contou o que realmente aconteceu com Otto Warmbier. E já adianto, ele não foi exterminado por ter sido brutalizado. Foi um método mas muito mais cruel que você nem imagina. Aliás, você lembra da história desse americano? Para quem não se lembra, vou contar bem rapidamente. Resumo mesmo, mas que vai dar para entender o que aconteceu. Otto Warmbier era um estudante americano que decidiu viajar para a Coreia do Norte em dezembro de 2015 como parte de um grupo de turismo organizado. Durante sua estadia, ele foi acusado de tentar roubar um cartaz de propaganda do hotel em que estava hospedado. Em janeiro de 2016, ele foi preso pelas autoridades norte-coreanas e em março do mesmo ano foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados por crimes contra o Estado. Após sua condenação, Otto passou mais de um ano detido e pouco se sabia sobre seu estado de saúde durante esse período. Em junho de 2017, ele foi devolvido aos Estados Unidos, mas ele não estava mais falando e nem se movimentando, parecia uma planta. Segundo autoridades norte-coreanas, ele havia sofrido danos na cabeça após contrair uma doença e receber tratamento no hospital. No entanto, médicos americanos que o examinaram questionaram essa explicação e a verdadeira causa do seu estado nunca foi completamente esclarecida. Ao mesmo tempo, não havia nenhum sinal de que ele havia sido brutalizado. O corpo, fisicamente falando, estava em boas condições, sem fraturas e sem nada que indicasse que ele apanhou até ficar naquele estado. O caso permaneceu um mistério até os dias de hoje, mas um soldado norte-coreano que conseguiu fugir do país deu uma entrevista e contou o que realmente aconteceu com o jovem. Por fim, Otto Warmbier não resistiu e se foi poucos dias depois da sua chegada aos Estados Unidos em 19 de junho de 2017, sem nunca ter recuperado a consciência. Seu caso gerou grande repercussão internacional, aumentando as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. E hoje finalmente vamos ficar sabendo o que aconteceu com ele. E logo depois dessa entrevista, vou colocar o depoimento de um jovem da mais alta elite da Coreia do Norte, que também conseguiu fugir, mesmo tendo uma vida muito confortável. A gente sempre vê pessoas pobres ou militares fugindo de lá. E hoje vamos ver um jovem rico e com um futuro até certo ponto promissor, que resolveu abandonar o regime. Antes de continuar a matéria, me fala se você viajaria para a Coreia do Norte por curiosidade. E se te oferecesse um salário de R$35 mil mensais, com todas as despesas pagas, você moraria lá? E caso fosse, por quanto tempo acho que aguentaria? Lembrando que esses R$35 mil mensais seriam para você guardar ou gastar à vontade, já que não teria nenhuma despesa. Nem você e nem a sua família. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o núcleo da Terra e se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. Então, naquela época, como você soube pela primeira vez que o estudante Warmbier havia sido capturado? A notícia começou a circular de que um estudante universitário dos Estados Unidos, que estava na China, recebeu ordens para atuar como espião ao entrar na Coreia do Norte com o objetivo de enfraquecer o sistema socialista. Ele foi pego realizando atividades anticomunistas e sabotagem. O fato de um estudante dos Estados Unidos entrar sozinho na Coreia do Norte para derrubar o regime me pareceu estranho. Ele entrou, mas não para realizar encontros com pessoas ou entregar dinheiro ou documentos de espionagem, pelo que sei. Como foi de fato? Internamente, entre nós, os agentes mais velhos costumavam dizer que ele era apenas um jovem imprudente, com cerca de 22 anos, que foi capturado por brincadeiras inconsequentes. A maioria das pessoas acreditava nisso, que ele havia sido pego enquanto fazia algo tolo. No entanto, de repente, ele foi acusado de ser espião e as coisas começaram a ficar mais complicadas. Então, como funcionava o departamento em que você trabalhava naquela época? Como era seu trabalho? Eu não estava diretamente envolvido com o caso, mas ouvi de colegas que trabalhavam naquela área,
eles se perguntavam o que realmente estava acontecendo com o espião dos Estados Unidos, né, como o chamavam. A Coreia do Norte o acusava de espionagem, e não há muito o que se possa fazer em uma situação dessas, onde um estudante nega ser espião, mas acaba admitindo após ser brutalizado. Então ele foi forçado a se declarar culpado? Naquele momento foi dito que ele reconheceu suas atividades de espionagem durante uma confissão forçada, muito provavelmente devido à coerção. O mundo inteiro assistiu quando ele fez uma conferência de imprensa chorando e dizendo que havia cometido um erro. É evidente que foi uma confissão forçada, algo muito trágico. A pressão psicológica e a brutalidade em que ele foi tratado resultaram nessa confissão. Ele admitiu, não porque fosse verdade, mas porque não teve opção. Quando Otto Warmbier foi devolvido aos Estados Unidos, ele estava em estado vegetativo. Não havia marcas visíveis de brutalidade, o que levou muitos a questionarem o que realmente aconteceu. O que você acha que aconteceu? Não creio que ele tenha sido brutalizado fisicamente da maneira que as pessoas imaginam. Eu acho que ele foi submetido a drogas durante sua detenção na Coreia do Norte que o deixaram em estado vegetativo, impossibilitando de contar o que realmente ocorreu durante o interrogatório. A Coreia do Norte tem histórico de práticas que violam os direitos humanos, como o uso de armas químicas. Embora seja difícil provar exatamente o que aconteceu com Otto Warmbier, acredito que ele foi submetido a algum tipo de droga que o levou a esse estado. Mas como isso é possível, se nenhum rastro químico ou de qualquer tipo de droga foi encontrado no corpo dele? Mesmo com a tecnologia avançada, detectar algumas dessas substâncias químicas no corpo pode ser difícil, principalmente porque a Coreia do Norte possui um programa de desenvolvimento de armas químicas e biológicas muito avançado. Assim como no caso da eliminação de Kim Jong-nam, eles são conhecidos por utilizar métodos discretos para evitar deixar rastros. Na época, fiquei surpreso que a comunidade internacional não tenha reagido com mais firmeza. Talvez por não haver muitas evidências claras, como marcas de brutalidade, o caso não foi levado adiante. Como você vê a situação? Mesmo assim, o regime da Coreia do Norte é conhecido por acusar pessoas de espionagem sem provas e as forçar a confessar, como foi o caso de Otto Warmbier. Acredito que, no futuro, mais casos como esse poderão ocorrer. Por isso, nunca recomendo que cidadãos dos Estados Unidos ou de outros países viajem à Coreia do Norte, pois não se sabe como essas situações podem acabar. A Coreia do Norte pode acusar qualquer pessoa de espionagem. Uma vez feita a acusação, é complicado escapar. Quanto ao caso de Otto Warmbier, eu acho que ele foi vítima de algum tipo de substância química que o levou a esse estado vegetativo. Falo com cerca de 70% a 80% de certeza. Não posso afirmar com 100% de certeza, mas acredito fortemente que a Coreia do Norte utilizou alguma arma química ou biológica contra ele. Na Coreia do Norte existe um famoso instituto de pesquisa que desenvolve armas biológicas e químicas. Tem muitos cientistas especializados nisso. Um desses cientistas, o Dr. Lee Seung-ki, era muito conhecido por seus estudos no campo das armas químicas. Ele fundou a fábrica de Suncheon, que produz essas armas. Embora oficialmente fosse dito que ele trabalhava com pesquisa em outros campos, sabíamos que, na verdade, ele estava desenvolvendo armas químicas para o regime. É por isso que acredito que Otto Warmbier foi vítima de um desses experimentos. Não há necessidade de brutalizar alguém quando você pode usar uma substância química para causar os mesmos danos, sem deixar rastros, não é mesmo? A Coreia do Norte ele tem desenvolvido essas técnicas por muito tempo e é por isso que acredito que foi isso que aconteceu com eles, né? As evidências ali podem ser poucas, mas o padrão de comportamento da Coreia do Norte aponta nessa direção. O Davi Brum, ele perguntou aqui do Otto Warmbier. Ele mandou aqui, né? Pergunta do Otto Warmbier, que foi preso, sentenciado a 15 anos por roubar cartazes na Coreia do Norte. Uhum. É o no hotel, aquele... Do hotel, é. Todo, o caso do Otto é o seguinte, foi uma grande fatalidade, né? Porque o rapaz, ele morreu. Ah, é? Assim que ele saiu da Coreia, ele desenvolveu uma doença bem grave durante o período dele de prisão e quando chegou aos Estados Unidos ele morreu. Ele foi devolvido justamente por conta da saúde dele piorar. Mas eu tendo a ser prático, embora tenha sido uma tragédia, porque ele foi usado como uma moeda de troca. E isso acontece bastante, né? Os norte-coreanos têm alguns espiões ou pessoas que foram capturadas em algum sentido militar sobre a custódia de outros países, como a Coreia do Sul, né? E os Estados Unidos. E quando eles têm uma oportunidade de ter um estadunidense lá, é óbvio que eles vão prendê-lo para poder
trocar depois, entendeu? Foi esse o caso. Tem uns casos meio loucos, por exemplo, teve um garoto que chegou lá em 2019, se não me engano, e rasgou o passaporte no aeroporto, aí ele foi preso. Né? Ele queria ser preso pela... ele Pra ter queria uma ser história preso. pra contar. E depois, inclusive, ele contou como é que foi ser preso e ele disse que realmente não aconteceu nada demais. Ele realmente só ficou preso, tinha comida, ele fazia trabalho forçado, Maluco, né? velho. Não é trabalho forçado, mas é reeducação por meio do trabalho que se Sim. fala. Você tem que trabalhar para devolver aquele crime que você cometeu, você tem que pagar isso de forma de trabalho para ter trabalho e reeducar você. Mas o caso do Otto é um caso bem complexo, parece que todas as coisas que ele desenvolveu eram coisas anteriores. É óbvio que houve um exagero das autoridades norte-coreanas de sentenciá-la, mas a gente sabe que isso foi feito com o objetivo mesmo de se criar uma comoção e aí se negociar Entendi. uma troca, né? Porque não existe lugar, né, nenhum do mundo que você pega um cartaz e é sentenciada a 15 anos, né? É óbvio aqui, é muito claro, você tem 2 neurônios, você consegue entender que foi uma coisa montada para criar um cenário de diálogo com os Estados Unidos para trocar prisioneiros. Se você pegar um cartaz, você não vai ser sentenciado a 15 anos. Não existe isso, inclusive, que as pessoas falam, você vai lá, você vai ser vigiado, você, se tirar uma foto errada, vão mandar você apagar, você vai ser preso. É tranquilo de se visitar o país. Agora vamos para a história do jovem da elite. Enquanto ele fala, me diga se você também fugiria do país, mesmo com uma vida confortável e sabendo que sua família pode pagar pela sua deserção. Lembro-me de estar sentado em um apartamento vazio. Não havia nada. Sem cama, sem cadeiras, sem pratos, sem roupas. Sentei no chão e fiquei olhando para a parede por horas, me perguntando: o que eu faço agora? Eu estava sozinho em um país novo. Tinha perdido todos os meus amigos e não fazia ideia do que tinha acontecido com minha família. Tudo começou durante um jantar em Pequim. Eu sou da classe elite da Coreia do Norte e fui um dos poucos estudantes universitários que teve permissão para estudar no exterior. Na China, conheci alguns estudantes sul-coreanos e nos tornamos amigos. Uma noite, durante o jantar, eles começaram a falar sobre os direitos humanos na Coreia do Norte. Eles criticaram meu país e eu fiquei muito confuso. O que são direitos humanos? O que é uma ditadura? O que é liberdade? Eu cresci muito confortavelmente na capital da Coreia do Norte, Pyongyang. Nunca passei fome. Eu podia comprar o que quisesse. Eu até tinha um computador sul-coreano e jogava videogames nele, mas também houve momentos em que questionei algumas coisas. Teve uma vez em que fui interrogado por 3 dias por ter dado a alguns amigos filmes sul-coreanos, ou a vez em que meu pai teve que subornar a polícia para que me soltassem. Mas eu achava que as coisas eram assim em todo lugar. Chorei alto dentro de um táxi a caminho de casa naquele dia. Fiquei tão frustrado por não ter as palavras para defender meu país. Depois que voltei para o meu dormitório, comecei a procurar na internet informações sobre direitos humanos. Minha ideia da Coreia do Norte morreu naquela noite. O lugar que eu chamava de lar, e o único sistema que eu conhecia, era uma mentira. Eu não conseguia parar de chorar enquanto assistia a um documentário sobre os campos de prisioneiros políticos da Coreia do Norte. Parei de ir para as aulas depois disso. Passei a maior parte do tempo lendo e aprendendo coisas que nunca soube sobre o meu país. Algumas semanas depois, eu estava em uma pista de patinação com meus amigos. Enquanto observava uma criança chinesa patinando tão cuidadosamente, algo dentro de mim se quebrou. Pensei nas crianças dos documentários, que nunca teriam a oportunidade de aproveitar algo assim. Foi aí que soube que precisava fazer alguma coisa. Comecei a devorar livros sobre democracia e liberdade. Assisti a mais documentários e li artigos políticos como A República, de Platão. Se o regime descobrisse que eu estava lendo aquele livro, isso poderia ter me custado a vida. Mas eu não conseguia conter minha curiosidade. Eu não podia desaprender o que agora sabia, e definitivamente não podia voltar para a Coreia do Norte. Um dia recebi uma ligação da Embaixada da Coreia do Norte em Pequim. Eles pediram que eu fosse até lá, dizendo que havia algo errado com o meu visto. Nada assim jamais tinha acontecido antes, então parecia estranho. Me convenci que eles sabiam o que eu andava lendo e pensando. Concordei em ir e desliguei o telefone. Eu nunca fui à embaixada. Naquele dia, destruí meu telefone e meus documentos de identidade e saí do dormitório com algum dinheiro. Alguns dias depois, finalmente encontrei um pastor sul-coreano e ele me ajudou a encontrar uma maneira segura de chegar à Coreia do Sul. Já faz 6 anos desde que me sentei naquele apartamento vazio no meu primeiro dia como cidadão livre da Coreia do Sul. Houve um momento enquanto eu estava sentado ali, em que comecei a questionar tudo. Será que fiz a escolha errada?
O que eu fiz à minha família? Será que realmente ficarei bem sozinho agora? Mas lembrei a mim mesmo. Vim para cá com um propósito. Para aprender sobre democracia, para ajudar meu povo a conquistar a sua liberdade. Então calcei meus sapatos e fui comprar mantimentos pela primeira vez. Agora, olha esse trecho onde essa desertora conta um pouco da sua história. E me fala depois o que você achou desse depoimento. Gosto muito do meu irmão, respeito-o muito, ele gosta muito de mim e eu gosto muito dele, mas isso em frente da tua família, quando se dá uma bofetada. Agora, na minha frente, meu irmão está me torturando com algo parecido com uma bengala e me espancando usando algemas assim e me enforcando assim, exatamente como fazem na TV. Seu nome é Oh Seung-ho. E ele usa uma madeira grossa. Cada pessoa se senta de uma maneira bem desconfortável. Eles me fizeram sentar lá enquanto o sol se punha, e fiquei assim por 8 horas, não por 30 minutos. Ah, é isso. E depois me torturaram de novo com um elástico. Pense num elástico, não um elástico fraco, mas um elástico muito grosso. Quando você não fala alguma coisa da forma que eles querem, eles batem em você assim. Então, aquele elástico dói muito. É tão sério que minha pele ficava completamente preta. Meu irmão disse que assumiria toda a culpa para proteger toda a nossa família, mas tentei fazer ele mudar de ideia. Foi muito difícil deixá-lo para trás. O meu irmão e eu estávamos próximos. Eu estava no quarto ao lado e ele estava neste quarto. Ele sempre desabafava para mim e dizia: estou passando por maus momentos, não consigo dormir. E eu estava apenas falando com o meu irmão e nada de errado. De repente, meu irmão foi levado e levou uma grande surra. Depois de ver esses refugiados contando suas histórias, me fala se você viajaria para a Coreia do Norte por curiosidade. E se te oferecesse um salário de 35 mil reais mensais, com todas as despesas pagas, você moraria lá? E caso fosse, por quanto tempo acha que aguentaria? Lembrando que esses 35 mil reais mensais seriam para você guardar ou gastar à vontade, já que não teria nenhuma despesa. Nem você e nem a sua família. E se você fosse norte-coreano, me diga se você também fugiria do país, mesmo com uma vida confortável e sabendo que sua família pode pagar pela sua deserção. Muito obrigado por chegar ao final de mais um vídeo. Você é demais, eu te agradeço muito por isso. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. Deixe seu like para o YouTube recompensar o Núcleo da Terra. E se você curtir muito esse conteúdo, ajude o nosso trabalho clicando em valeu. É muito, mas muito obrigado pela força de sempre. E a gente se vê na próxima matéria. Valeu!